pessoal, eu sou a Tamires do blog Historiar e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o quinhentismo. O quinhentismo aconteceu aqui no Brasil em 1500. É por conta disso que o nome desse período literário é quinhentismo. Quando vocês virem por aí, por exemplo, quinhentismo/classicismo, entendam que é o seguinte, quando a gente fala de quinhentismo, a gente está falando do período literário aqui no Brasil. E quando a gente fala de classicismo, é do período literário lá em Portugal, no mesmo momento. O quinhentismo aconteceu aqui no Brasil no mesmo momento, na mesma época em que o Brasil estava sendo descoberto. Então, a literatura nesse momento, por conta desse acontecimento, era quase que predominantemente uma literatura de informação. Essa literatura de informação seriam textos descritivos e não necessariamente com um tom poético, um tom literário, digamos assim. Um belo exemplo, para exemplificar isso é a carta de Pero Vaz de Caminha, que narra todos os acontecimentos, tudo o que ele viu quando ele chegou aqui no Brasil. Então a gente pode pensar na carta de Pero Vaz de Caminha como um exemplo mesmo para justificar quando a gente fala que a literatura no quinhentismo era uma literatura de informação. É que o objetivo da carta não tinha um objetivo poético, assim, o objetivo mesmo principal era descrever aquilo que estava acontecendo, aquilo que o Caminha estava vendo. Andaram na praia quando saímos 8 ou 10 deles. E daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocavam por carapuças ou qualquer coisa que lhes dava. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas que muito agradavam. Aliás, foram esses textos, como a carta de Pero Vaz de Caminha, esses textos descritivos dessa época, que fizeram com que a gente tivesse possibilidade de entender e de conhecer o que estava acontecendo lá no Brasil, aqui no Brasil, em 1500. Então, assim, quando a gente pensar no quinhentismo, a gente sempre tem que pensar nessa questão da literatura de informação. Os textos daquela época, eles eram quase que predominantemente textos para descrever e para informar alguma coisa. O Antônio Cândido diria, inclusive, que por conta disso, por conta desses textos possuírem um caráter descritivo e informativo, eles não seriam considerados literatura. É como se os textos do quinhentismo fossem considerados manifestações literárias e não necessariamente literatura mesmo. Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um vídeo falando sobre a diferença entre literatura e manifestações literárias de acordo com o Antônio Cândido, mas acredito que não cabe aqui nesse vídeo pra gente não se estender muito, né? Então é isso aí, pessoal. Quando vocês pensarem em quinhentismo, pensem em literatura de informação, na carta de Pero Vaz de Caminha, que é um belo exemplo. E eu teria muitas outras coisas para falar. Sim, claro, poderia me aprofundar um pouco mais no classicismo de Portugal. Só que a intenção mesmo era fazer um vídeo rapidinho para que vocês compreendessem mais ou menos o que acontecia no quinhentismo, lá em 1500, no Brasil. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se inscrevam no canal, dê um like no vídeo, ative o sininho para continuar recebendo as notificações dos novos vídeos. Um super beijo e até a próxima!